Estamos de volta ao terceiro bloco, Questões de Fé. Olha, o ano jubilar, o ano santo da misericórdia divina terminará sem ser neste domingo, né? Hoje é sábado, então sem ser neste domingo, no próximo domingo, festa de Cristo Rei, é o último domingo, é quando se encerra o ano santo. O mais importante, tem muita gente querendo cumprir aqueles atos de devoção para a indulgência. Está muito bem, a confissão, a comunhão, passagem por uma porta santa, está muito bem. Mas o mais importante é o espírito que a Igreja e o Papa Francisco quis criar com o ano da misericórdia. É viver essa misericórdia na própria vida. Voltando então ao tema de hoje, eu gostaria de lembrar que a doutrina social da Igreja se vale de todas as contribuições na área do conhecimento, qualquer que seja o saber, de onde provenham, e tem uma importante dimensão interdisciplinar. Entre aspas, agora é uma frase do Papa João Paulo II. Para encarnar melhor nos diversos contextos sociais, econômicos e políticos em contínua mutação, a doutrina social da Igreja entra em diálogo com diversas disciplinas que se ocupam do ser humano, assumindo em si os contributos, as contribuições que delas provêm. A doutrina social da Igreja se vale dessas contribuições de significado da filosofia e, igualmente, das diversas contribuições descritivas das ciências humanas. Eu quero fazer um pequeno comentário. Na verdade, não é só porque a doutrina social da Igreja, o lugar dela é a teologia. É uma disciplina que circunda a teologia. A teologia, ela se subdivide em três partes, em três áreas. Nós temos a área da sistemática, que é chamada teologia dogmática, que é o desenvolvimento, a reflexão e as razões de uma verdade de fé. Normalmente, essas verdades da fé vêm dos artigos da profissão de fé, dos concílios de Niceia e Constantinopla, que formam o credo niceno-constantinopolitano. Aí nós temos a teologia sistemática. Depois nós temos a teologia bíblica, que é uma área importantíssima, que envolve um trabalho, uma fadiga muito grande na área do conhecimento. A pessoa tem que fazer antes cursos e dominar o grego e o hebraico bíblicos, e depois ele vai fazer a teologia, a sua especialização, e no curso normal de teologia, no bacharelado de teologia, as matérias são iniciação à Bíblia, no Novo Testamento, ao Antigo Testamento, Apocalíptica, profetas, etc. É um estudo muito sério. Não é simplesmente uma coisa banal, superficial, de ficar lendo e fazendo comentários sem fundamentos, né? A teologia bíblica. E depois nós temos chamada teologia prática. Na teologia prática, nós incluímos vários temas, como o direito canônico, a doutrina social da Igreja, a liturgia e várias outras áreas da prática, pastorais, etc., da Igreja. Mas na teologia já estão incluídas outras áreas de conhecimento não especificamente teológicos, mas que ajudam ao conhecimento teológico. O primeiro é a filosofia. A filosofia sempre foi, desde os primeiros, desde Tertuliano, desde Irineu, depois Tertuliano, e Santo Agostinho chegou ao seu apogeu na primeira parte da história da Igreja, e depois no século XII com Santo Tomás de Aquino. Filosofia e teologia. E a filosofia é um conhecimento da totalidade do ser
e ajuda muito a compreensão da filosofia. Para quem vai ser padre, por exemplo, o curso acadêmico de teologia pressupõe um curso anterior de pelo menos 3 anos na área da filosofia. Se você juntar filosofia e teologia, você vai ter nessas disciplinas várias áreas sobre a verdade, inclusive sobre, na doutrina social da igreja, nós temos sociedade, liberdade, consciência, ética, o direito, a justiça, o bem comum, a solidariedade, o Estado. Tudo isto promove a capacitação da nossa razão em dar razões para a nossa fé. Vamos ouvir agora mais uma vez o Frei Jacir, que vai falar do Instituto, que além de ser uma instituição religiosa, tem como uma razão de ser enquanto colaborador para a evolução do pensamento como tal. Por isso, há muitos assuntos que precisam ser discutidos nas várias áreas do conhecimento. Vamos ver então o Frei Jacir acrescentando esta informação. Confiramos. Assinamos uma parceria com a Diocese de Teófilo Otoni. Os alunos, então, são alunos também do ISTA, então nós oferecemos o reconhecimento da teologia, da filosofia, para os alunos da Diocese de Teófilo Otoni. Acabamos de firmar também uma parceria com a Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, com a presença lá também na formação teológica de presbíteros, ligado ao bacharelado da teologia. Para o reconhecimento da teologia, que foi agora o MEC homologou, né? Então há possibilidade somente de reconhecimento com validação da teologia até setembro do ano que vem. Então o ISTA também está oferecendo essa oportunidade dos padres ou leigos que já fizeram a teologia no passado, que era curso livre, poderá reconhecer isso. Então são as últimas turmas sendo formadas nesse sentido da convalidação da teologia. Além disso, nós temos um programa do governo também do R2, que é a formação da filosofia, né? Que oferece também esse programa de formação pedagógica de docentes, que é o R2. Então, nessa presença na sociedade, durante o ano, organizado pelos alunos, pela instituição, nós temos vários projetos aqui dentro, né? Vou citar alguns exemplos que aconteceram aqui nesse semestre. Nós tivemos a presença de uma semana literária, onde trabalhou a literatura por mulheres, e depois nós tivemos várias palestras aqui embaixo, inclusive com a presença da Adélia Prado, né, que foi uma presença muito marcante nesta semana literária. Esse diálogo da literatura com o mundo filosófico, com o mundo teológico, né? Ela falou, por exemplo, o sagrado na poesia. Tivemos recentemente também uma semana de cidadania, onde com a presença de várias personalidades que trabalham essa questão da inclusão. Além disso, a semana teológica, que foi discutida a questão da teologia no grande contexto urbano, no grande contexto social. Você não pode entender a teologia sem essa raiz da experiência humana, sem a raiz dos conflitos sociais, econômicos, políticos, né? A dimensão aqui do ISTA ela é fundamental, ela é acadêmica e, ao mesmo tempo, ela tem essa dimensão pastoral. Você tem que ter esta consciência. Por exemplo, nós temos, inclusive, nesse sentido, como oferta tivemos esse ano, o seminário, né, de ecofilosofia, onde os alunos tiveram a discussão de textos e que trabalham a questão social. Então vocês veem que amplidão, né, na área do conhecimento, a oferta que se faz, né, não só no ISTA, mas em todas as faculdades de teologia, é um laboratório de conhecimento, é um laboratório para a transformação da realidade. Então, as pessoas têm uma ideia muito errada, né, sobre teologia, sobre nós padres, etc. Não é bem assim não, viu? A formação é muito sólida. E tem mais. Quando eu dou aula tanto no Instituto Dom João Rezende Costa, quanto no Instituto São Tomás de Aquino. E o MEC, a teologia hoje é reconhecida pelo MEC em todos os seus âmbitos, né? É como qualquer outra disciplina acadêmica, e as faculdades de teologia e
todos são reconhecidas, né? Então as duas são reconhecidas e houve muitas vezes visita de uma equipe do MEC para avaliar os professores, os currículos, enfim. Olha, tanto no Instituto Dom João quanto no Instituto São Tomás de Aquino, a equipe do MEC ficou de boca aberta. São poucas as áreas, faculdades, em que existe uma capacitação tão boa em nível de escola, de biblioteca e principalmente de professores. Na teologia não existe nenhum professor que não tenha pelo menos um mestrado na teologia. Todos têm mestrado ou doutorado, alguns com vários cursos de especialização fora do Brasil. Isso é inédito, por isso que nós ganhamos notas maravilhosas no MEC, na avaliação dos nossos institutos de teologia e de filosofia. O dos jesuítas está sempre em primeiro lugar no Brasil, mais do que qualquer outra faculdade pública ou particular nesta área de filosofia e teologia. Então isso é bom para nós, sabermos que a gente, como sempre, nós estamos colaborando com a formação e o aperfeiçoamento do ser humano, dando esse contributo. Voltamos daqui a pouco.